a idade adulta sem saber que tem cardiopatia congênita, e nesse grupo tem exemplos como comunicação interatrial, comunicação interventricular, anomalia de Ebstein, transposição corrigida das grandes artérias e coarctação da aorta. E no grupo 2, didaticamente, são cardiopatias de crianças que operaram na infância e hoje chegaram à idade adulta. Tá bom? Então, a gente vai discutir 4 casinhos aí. De referências dessa aula, tem várias referências, mas as principais seriam 2 guidelines publicados no JASE, um em 2014, de avaliação de tetralogia de Fallot, e outro em 2016 para avaliação de TGA, pós-operatório de TGA principalmente, e um guideline e um consenso, na verdade o guide de 2018, esse guideline ele fala bastante do manejo de cardiopatia congênita em adulto, mas tem bastante coisa sobre, é bem legal de ler, bastante coisa sobre avaliação diagnóstica. Bom, então, para iniciar, por que saber avaliar a cardiopatia congênita? Como incidência, a cardiopatia congênita está aí próxima a 1% dos nascidos vivos, e lá atrás, né, na década de 50, a mortalidade da cardiopatia congênita era muito alta. E aí, nessas últimas 5 décadas, houve um grande avanço, né? Então, esses pacientes têm um melhor manejo clínico, melhores cirurgias, os procedimentos hemodinâmicos são melhores também, fazendo com que haja maior sobrevida. Por outro lado, quando melhora a sobrevida, a gente tem uma morbimortalidade aumentada. Então, esses pacientes têm muita lesão residual e acabam chegando aí na idade adulta, no laboratório de ecocardiograma, para vocês aí, aonde vocês estiverem, né? Então, assim, na cardiopatia congênita, o ecocardiograma, ele é essencial para a evolução do paciente, porque ele avalia morfologia, fisiopatologia e a função cardíaca, principalmente. E a gente sabe que um exame não realizado de forma subótima, né, não adequadamente, pode comprometer o desfecho clínico do paciente. Se a gente não suspeitar de uma lesão residual, não descrever adequadamente uma função, não olhar para um ventrículo direito, por exemplo, com certeza vai comprometer o desfecho clínico do paciente. Então, vamos começar aí com o primeiro caso. É um paciente que chega no laboratório de ecocardiograma para vocês. Então, uma suspeita de hipertensão arterial, uma investigação de hipertensão arterial, 35 anos, e vocês acharam na avaliação inicial uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma hipertrofia concêntrica. Quando vocês foram avaliar o fluxo da aorta abdominal, tem esse fluxo de aorta abdominal, que, lembrando, né, se tiver alguém que não esteja habituado a fazer fluxo de aorta abdominal, esse fluxo de aorta abdominal seria o padrão normal. Um pico sistólico, uma diástole pode até um pouquinho negativa, mas basicamente a gente não tem fluxo positivo durante a diástole. Bem diferente daqui. A gente tem aqui uma velocidade de pico sistólico reduzido, mas mais importante do que isso é essa invasão holodiastólica, né? A gente chama no laudo, na hora de descrever, um reforço holodiastólico ou uma invasão holodiastólica, né? Esse padrão de Doppler, ele é um padrão bastante alterado, né? Quando a gente tem um padrão como esse, a gente tem que suspeitar de algo obstruindo proximal a essa aorta. Então, a gente logo já deve suspeitar, né, e excluir que tenha uma obstrução no arco aórtico em algum ponto. Então, esse paciente, notem aqui, né, esse aqui é o arco aórtico, um estreitamento aqui logo após a saída da subclave esquerda, com aceleração de fluxo, né? Vejam que a gente está com PRF alto, de 92,4, e ainda assim a gente vê um aliasing aqui, bem nessa região, né, do estreitamento. Na avaliação de Doppler, a gente vê isso, né, essa invasão holodiastólica. Deixa eu ver se dá para mudar aqui, eu nem sei se minha cara está aparecendo para vocês.
A gente pega um gradiente máximo de 69 e médio de 22, que são aumentados com certeza, uma velocidade de pico de 4,1, que também é aumentado, tá bom? Então, aqui a gente tem o diagnóstico de coarctação da aorta. Então, para discutir um pouquinho de coarctação da aorta, definição. Coarctação da aorta é um estreitamento do arco aórtico e mais comum na região do istmo aórtico. É bastante comum a associação com hipoplasia do restante do arco aórtico, outras lesões obstrutivas da via de saída do ventrículo esquerdo podem estar associadas. A mais comum é válvula aórtica bivalvular e pode ter associação com síndrome de Turner. A coarctação da aorta, ela tem um espectro anatômico, né? A gente divide didaticamente em forma neonatal e em forma adulta. Então, a forma adulta é a forma que mais comumente vocês vão se deparar como surpresa aí no laboratório de ecocardiograma. Ela corresponde a 5 a 8% das cardiopatias congênitas, então, como eu falei, tem associação com síndrome de Turner, válvula aórtica bicúspide é presente em mais ou menos 85% dos casos, e pode aparecer para vocês também para avaliar pós-operatório de correção de coarctação da aorta. Então, nesses pós-operatórios, tem que avaliar com cuidado o arco aórtico, porque tem um risco aumentado de recoarctação. Na avaliação da aorta, principalmente na forma neonatal, a tomografia é superior ao ecocardiograma. Na verdade, assim, sempre a tomografia é superior ao eco, mas principalmente na forma neonatal, a gente lança a mão bastante da tomo para avaliar a extensão da coarctação, se o grau de hipoplasia do arco, se tem que reconstruir ou não. No adulto, manifestação clínica, a coarctação costuma se manifestar, vem aí como avaliação de hipertensão ou avaliação de sopro cardíaco. E às vezes o paciente queixa de cefaleia, cansaço, angina abdominal, claudicação de membros inferiores. E esses pacientes, na vida adulta, têm maior risco de insuficiência cardíaca por falência do ventrículo esquerdo, dissecção e ruptura da aorta, hemorragia intracraniana, coronariopatia precoce e endocardite. Então, aqui só didaticamente, rapidinho, esse quadro é só para a gente diferenciar a forma neonatal da forma adulta, né? A forma adulta, diferente da neonatal, geralmente a neonatal é uma coarctação segmentar, tem hipoplasia do arco, diferente da forma adulta, que é pontual, geralmente não vem acompanhado de hipoplasia do arco aórtico. É muito comum a gente encontrar bastante formação de colaterais para compensar esse hipofluxo na aorta descendente. A gente encontra no adulto hipertensão arterial, hipertrofia do ventrículo esquerdo, dificilmente, mas pode acontecer de encontrar disfunção do VE e também dificilmente a gente encontra um canal arterial aberto. Na tomografia, né, a gente trouxe aqui essas duas tomografias para a gente diferenciar a forma neonatal, então, com hipoplasia do arco, uma coarctação segmentar, e na forma adulta, ela é uma coarctação importante, né, mas tem aí uma formação de vasta rede de colaterais. E daí no adulto, então, quando suspeitar, só para relembrar, hipertensão, Turner, válvula aórtica bicúspide, um fluxo na aorta abdominal com reforço diastólico e hipertrofia do VE, a gente tem que ir lá investigar o arco aórtico adequadamente. Como correção cirúrgica, pode ser interposto um tubo de Dacron ou fazendo a estimoplastia local mesmo. Isso aqui é mais comum na forma neonatal. E no adulto, tem bastante indicação de fazer correção por cateterismo. Então, é feita uma estimoplastia aórtica percutânea. Na literatura se descreve com ou sem implante de stent, mas na maioria dos casos a gente sabe que acaba implantando. Esse stent pode ou não ser um stent coberto, né? E o resultado é bastante bom. Então, o que o eco, resumo, né, de coarctação, o que o eco tem que avaliar? Tanto no paciente que você faz o diagnóstico de coarctação da aorta,
quanto no paciente que é um pós-operatório pós-operatório tardio de correção de coarctação da aorta. A avaliação é bem parecida. Então, é mandatório a gente avaliar o padrão do fluxo na aorta abdominal, procurar ativamente se tem esse reforço holodiastólico, quantificar essa hipertrofia do VE, avaliar a função diastólica. Se a válvula aórtica for bivalvular, toda aquela avaliação de insuficiência, estenose de válvula aórtica bi, que eu não vou entrar aqui para discutir. Mensurar todo o arco aórtico, tudo que conseguir medir do arco aórtico é importante. Avaliar o padrão de Doppler na aorta descendente, procurar esses sinais, né? Invasão diastólica de fluxo na aorta descendente. E é importante a gente descrever, né, na aorta descendente, no Doppler, tanto o gradiente de pico, velocidade de pico, quanto o gradiente médio. Que o gradiente médio é o que melhor se correlaciona com o gradiente de pico a pico no CAT. Então, vamos para o segundo caso clínico. Paciente de 25 anos, com queixa de cansaço aos esforços, um raio-x de tórax com sinais de aumento do ventrículo direito e um hilo mais estreitado. Esse paciente era um cara que chegou para mim no HCOR, ele falava que ele se queixava para subir uma subida, que para chegar no trabalho era bem inespecífico. E aí, a gente tinha esse padrão, esse ecocardiograma. Então, lembrando, um cara de 25 anos, cansaço aos esforços. O que a gente vê aqui? Primeiro nessa imagem. Apical 4 câmaras. Chama atenção, né? Um aumento do átrio esquerdo importante. E aí, na hora de avaliar, né? Acho que logo deve chamar atenção para vocês também disfunção sistólica biventricular, né? E aí, a gente pode olhar com atenção conectada ao átrio esquerdo. É uma válvula. Saori, repete um pouquinho, que deu uma falhada aqui. Desculpa. Repetir a parte da descrição, que é um aumento do átrio esquerdo. Obrigado, Ed. Aumento do átrio esquerdo importante, disfunção sistólica biventricular. E aí, se a gente olhar com mais cuidado, né? A válvula atrioventricular que está conectada ao átrio esquerdo, ela tem papilar que se liga ao septo, né? Essa dilatação importante desse ventrículo, essa estrutura aqui que é uma banda moderadora, na verdade, né? Essa válvula que está conectada ao átrio esquerdo, ela é mais apicalizada do que a que está conectada ao átrio direito. A válvula conectada ao átrio direito lembra muito uma válvula mitral, né? Papilar conectado aqui à parede livre. E aí, aqui não sei se está dando para vocês verem bem, essa válvula que está conectada ao átrio esquerdo, ela tem uma disfunção importante, né? Um refluxo importante por conta de dilatação e espessamento, né? Essa válvula é displásica. Quando a gente anterioriza um pouco a imagem, o primeiro vaso que sai, né, do ventrículo que está à direita, é um vaso que se bifurca. E aqui, quando a gente vê no par external eixo longo, a gente vê os vasos em paralelo, que leva a gente a suspeitar fortemente de que esses vasos estão em má posição. Então, o que eu posso concluir nessas imagens? Que a gente tem uma discordância atrioventricular com displasia dessa válvula tricúspide, um refluxo importantíssimo, nem sei se dá para vocês verem, refluxo importante, aumento importante desse átrio esquerdo, funcionalmente disfunção sistólica biventricular e uma discordância ventrículo-arterial. Então, o ventrículo morfologicamente esquerdo, que está à direita, está conectado a uma artéria pulmonar. E aqui, o ventrículo morfologicamente direito, que é sempre anterior, ele está conectado à aorta. Como é que eu faço aqui?
Então, uma TCGA. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a transposição corrigida das grandes artérias. Ela é rara, menos que 5% das cardiopatias congênitas, e, como a embriologia, ela se origina da alteração do looping ventricular. Então, paciente, o nosso coração, né, lá com 3 semanas de idade gestacional, ele é um tubo cardíaco que se dobra, então o nosso coração se dobra à direita, fazendo com que no final haja concordância atrioventricular e ventrículo arterial. Na transposição corrigida, ou LTGA, a gente tem um looping, um L-looping ventricular. Então, levando o paciente a ter uma discordância atrioventricular e discordância ventrículo-arterial. Quais que são os parâmetros anatômicos que são importantes a gente gravar? O retorno venoso e sistêmico são normais para os átrios. O ventrículo morfologicamente, ele é o ventrículo morfologicamente direito, ele está conectado ao átrio esquerdo, ele é sistêmico, em geral sempre é anterior, e o ventrículo morfologicamente esquerdo, ele é posterior e ele é o ventrículo que está conectado com a pulmonar. Nesses pacientes, até 5% tem associação com sítios atrial inversos, para complicar mais ainda. Em cerca de 80% das vezes na TCGA, há lesão associada. Então, dessas lesões, é bastante comum a gente encontrar Ebstein da válvula tricúspide, estenose pulmonar valvar, comunicação interventricular. Os pacientes, como esse paciente que no começo ele tinha lesão associada discreta, eles podem chegar à idade adulta sem diagnóstico. E aí, como manifestação clínica, ele vem queixando de insuficiência cardíaca por disfunção sistólica desse ventrículo direito, que é sistêmico, dispneia, redução da capacidade física, pode vir com queixa de arritmia supraventricular, ventricular e até BAVT. Então, aqui eu trouxe, aqui é um paciente com TCGA, que tem, na verdade, um deslocamento maior do que o esperado dessa válvula tricúspide em sentido apical. Então, uma TCGA associada ao Ebstein da válvula tricúspide. Tem um acolamento aqui da cúspide septal da válvula tricúspide. Então, ainda como características morfológicas, e que é comum pedir na prova de título, né? Além do que eu comentei, né, que o ventrículo morfologicamente direito é anterior, sistêmico, a aorta, ela se posiciona anterior e à esquerda. Existe um mau alinhamento do septo atrial e ventricular, modificando o feixe de condução, levando o paciente a ter mais chances de ter BAVT. A coronária, né, a saída das coronárias, respeita a topografia ventricular. Então, ocorre uma imagem espelho. A coronária que emerge à esquerda, ela tem morfologia de coronária direita, porque ela irriga o ventrículo morfologicamente direito. E assim o contrário, a coronária que emerge à direita, ela tem morfologia de coronária esquerda, com descendente anterior, circunflexa. A anomalia de coronária mais comum na TCGA é a origem única de coronária. Aqui, só para a gente ilustrar esses parâmetros anatômicos, não é desse paciente, mas uma ressonância. A gente tem aqui, como se fosse um apical 4 câmaras, né? Átrio esquerdo, válvula tricúspide, ventrículo direito, bastante dilatado, com disfunção. Vejam que o septo interventricular, ele se abaula contra o ventrículo esquerdo, né? E o ventrículo morfologicamente esquerdo. Ventrículo morfologicamente esquerdo nesse paciente tem função sistólica preservada. Aqui, esse aqui é um ventrículo morfologicamente direito, a gente vê aqui válvula átrio esquerdo, válvula tricúspide, a aorta saindo desse VD com disfunção e disfunção sistólica, essa aorta tem um refluxo também. Aqui
não é bem um perfil, mas olha, o ventrículo direito bem dilatado, disfuncionante, o ventrículo esquerdo com uma boa função. E aqui, também como se fosse um 4, na verdade, abrindo a via de saída seriam 5 câmaras, esse VD aí bem dilatado, com esse septo se jogando contra o VE, até atrapalhando aí a função diastólica do VE. Então, na TCGA, o que a gente deve avaliar, né? Então, lembrando que o ventrículo sistêmico é morfologicamente direito, a gente deve principalmente avaliar a função ventricular dele qualitativa e tentar comparar seriadamente esse paciente com ele mesmo em todos os exames que se seguirem. Então, tentar pelo menos avaliar um TAPS, uma velocidade da onda S ao Doppler tecidual dessa parede livre, um FAC. Na literatura tem bastante trabalho com strain, eco, uma avaliação tridimensional desse VD, são promissores, né? Para avaliar pressão pulmonar, a gente deve usar não a insuficiência tricúspide, sim a insuficiência mitral, né, do ventrículo morfologicamente esquerdo, e tentar quantificar e avaliar as lesões associadas, né? Avaliar a estenose pulmonar valvar, a comunicação interventricular e o Ebstein da válvula tricúspide. Vamos para o terceiro caso. Então, paciente de 52 anos, refere cirurgia cardíaca na infância, não se lembra qual, e veio com uma queixa aí de cansaço aos esforços. Então, a gente tem aqui, Aqui a gente tem um apical 4 câmaras, no qual a gente vê esse ventrículo direito com morfologia de direito, né? Tem a banda moderadora, essa válvula tem cara de tricúspide. Aqui tá difícil de ver o ventrículo esquerdo, mas garanto a vocês que ele é o ventrículo morfologicamente esquerdo. E esse átrio aí com um formato diferente, né? Parece um croissant. Aqui, não sei se está dando para ver, é um mapeamento de fluxo em cores dessa mesma imagem. Então, um fluxo vindo das veias pulmonares e entrando no ventrículo direito. Nessa outra imagem, a gente vê, né, o ventrículo esquerdo aqui com um outro túnel aqui, que a gente chamaria de túnel das cavas. Nessas outras imagens, a gente tem um paresternal-eixo curto, com esse ventrículo direito extremamente dilatado, com o septo se rechaçando sobre o ventrículo esquerdo que a gente até chamaria de banana shape, disfunção sistólica desse VD. No eixo longo, a saída dos vasos em paralelo. Então, lembrando, toda vez que a gente vira uma saída dos vasos em paralelo, a gente deve suspeitar fortemente de malposição dos vasos. E esse ventrículo direito, a válvula tricúspide com uma insuficiência importante. E essa insuficiência é secundária à dilatação do ventrículo direito. Então, essa paciente que não se lembrava que cirurgia que ela fez na infância, ela é um pós-operatório da cirurgia de Senning. Então, a gente aqui vai discutir pós-operatório de correção de TGA. Então, a TGA é uma cardiopatia que a gente descreve morfologicamente como uma cardiopatia com concordância atrioventricular e discordância ventriculo-arterial. Então, a gente tem aqui esse esquema, né? O átrio direito com o ventrículo direito e ele conectado à aorta, átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo e ele conectado à artéria pulmonar, fazendo com que a circulação seja em paralelo. A aorta se encontra anterior e à direita da artéria pulmonar, diferentemente da TCGA. O VD, ele lida com uma pressão sistêmica, e aí, necessariamente, esse paciente precisa de shunt para mistura de sangue, seja por canal, CIA ou CIV, e esse paciente precisa de uma abordagem
precoce, ele não chega à vida adulta sem ter nunca operado. E aí, como tratamento cirúrgico, né, as principais cirurgias já descritas, houveram muitas, mas eu trouxe aqui as principais. Então, em 64 foi descrita por Senning e Mustard, uma correção no plano atrial, a qual mantém o VD sistêmico. Eu já vou mostrar para vocês como que é o Senning. E em 76, o professor Adib Jatene, brasileiro, descreveu uma correção no plano arterial, que seria uma correção melhor, né, anatômica, tornando o ventrículo esquerdo sistêmico. Então, esse aqui é um esquema da cirurgia de Senning. A gente tem as veias cavas, colocado um PET para fazer o retorno venoso das cavas se direcionar ao ventrículo esquerdo, e então vem o sangue não oxigenado para o VE e dele para o tronco pulmonar, e é feito um túnel de veias pulmonares. Esse túnel ele se direciona ao ventrículo direito e vai e o fluxo vai para a aorta. Então o sangue oxigenado vem para o VD e vai para o sistêmico. Essa correção funcional aí, né, que a gente chama a nível atrial, hoje em dia ela não é mais indicada para todos os pacientes, porque apesar de a gente fazer com que o sangue oxigenado chegue à aorta e o sangue não oxigenado chegue à pulmonar, a gente cria um grande problema aí, porque o ventrículo direito é um ventrículo que não está preparado aí para aguentar uma vida toda como um ventrículo sistêmico, né? Então a gente sabe que esse paciente evolui com muitas complicações, dilatação, refluxo da válvula tricúspide, disfunção sistólica, né? Então, quando que a gente indica a cirurgia de Senning? Em pacientes com contraindicação à correção anatômica, a correção da cirurgia de Jatene. Exemplo, diagnóstico tardio com VE tipo 3 irreversível. Isso aqui a gente pode discutir fora em algum outro momento. Então, das complicações tardias de cirurgia de Senning, quando vocês tiverem que avaliar um paciente em pós-operatório de Senning, e como antigamente se fazia cirurgia de Senning, esses pacientes TGA mais velhos, né, esse paciente do exemplo do nosso caso tinha 52 anos, relativamente, nessa idade, é relativamente comum encontrar paciente que fez cirurgia de Senning. Então, a gente tem que procurar sinais de obstrução dos túneis venosos, então, tanto sistêmico quanto túnel pulmonar. Lembrando que o túnel pulmonar, ele é mais anterior que o túnel sistêmico, e o túnel sistêmico, ele é mais difícil de avaliar. A gente tem que tentar avaliar pelo Collor, para ver se a gente encontra mosaico, né, aliasing, ou tentar passar um Doppler pulsado ali na região. Uma velocidade acima de 1 metro por segundo, a gente considera que é bastante aumentada para um retorno venoso. Tem que procurar sinais de disfunção do ventrículo direito, então acompanhar a função do VD, tudo aquilo que a gente viu no caso anterior de TCGA, né? Tentar acompanhar a função sistólica desse VD, avaliar se tem insuficiência tricúspide, qual que é o mecanismo, e arritmias, é uma complicação comum. E daí, só para a gente entender o que é a cirurgia de Jatene com manobra de Lecomte. Então, a cirurgia de Jatene, o cirurgião ele faz a incisão acima do plano das coronárias e aqui no tronco pulmonar, inverte, né, os vasos e reimplanta as coronárias. Ele inverte os vasos de forma que as artérias pulmonares passam a como que abraçar a aorta ascendente. Diferentemente, tem uma correção anatômica, mas ela não, a relação dos vasos não fica exatamente como é o paciente que nasce com os vasos normais. Porque na gente, a aorta ela passa sobre a artéria pulmonar, né? No paciente pós-operatório de Jatene, a aorta fica passando sobre ela mesma e as artérias pulmonares abraçam essa aorta ascendente. Trouxe esse daqui só para exemplificar. Esse daqui seria um coração normal, com
a aorta fazendo o arco sobre a artéria pulmonar direita, e aqui em paciente pós-operatório da cirurgia de Jatene, com as artérias pulmonares abraçando essa aorta ascendente. Levando a uma imagem, eu achei que ia vir a imagem, eu já vou mostrar a imagem. Quais são as complicações tardias pós-cirurgia de Jatene? O que a gente tem que procurar avaliar ativamente no ecocardiograma? Estenose supravalvar pulmonar, estenose das artérias pulmonares, insuficiência da anel aorta, a maioria das vezes é por dilatação da raiz da aorta, então é muito comum a gente encontrar dilatação da raiz dessa anel aorta, e aí a gente tem que medir, mensurar isso, quantificar essa dilatação. Estenose sub- e supravalvar aórtica, obstrução das coronárias e dilatação ventricular. Pensando em obstrução das coronárias, toda avaliação de função sistólica do ventrículo direito e esquerdo, tanto global quanto regional. Então, esse paciente é um exemplo de ecocardiograma pós-cirurgia de Jatene. Então, a gente tem aqui o eixo longo, ventrículo esquerdo, aqui a anel aorta, aqui o ventrículo direito, conectado ao anel pulmonar. Nesse corte que a gente acaba vendo, tentando avaliar se tem estenose da válvula pulmonar. Esse daqui é um outro caso que tem uma dilatação dessa anel aorta, então tentar mensurar, avaliar a aorta ascendente direitinho, se tem alguma complicação dessa dilatação, avaliar a válvula se funciona bem. E aqui, aquele aspecto da manobra de Lecomte, que a gente mostrou no desenho anterior, que a aorta, as artérias pulmonares abraçam a aorta ascendente. Então, essa aqui é uma imagem que é meio clássica de vez ou outra cair também em prova de título. Artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Nessa imagem, que a gente consegue avaliar se há obstrução das artérias pulmonares, estenose das artérias pulmonares, tá bom? E se tiver suspeita de estenose das artérias pulmonares e tiver difícil, né? Nem sempre a janela é boa no adulto, aliás, quase nunca é muito boa. Se tiver suspeita de obstrução, partir para uma angiotomografia, tá? E que fica uma imagem mais ou menos como essa. E agora a gente vai ver o último caso clínico. Paciente de 32 anos, feminina, refere uma cirurgia cardíaca prévia na infância, aos 4 anos de idade, mais ou menos, e não sabe qual é a cirurgia e nunca mais operou. A queixa dela é palpitação e cansaço aos esforços. Esse é o eletrocardiograma dessa paciente. A gente tem ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito, né? E até dá para interrogar aí sinais de sobrecarga do VD, que é difícil quando tem um bloqueio de ramo direito para dizer isso adequadamente, né? No raio-x de tórax, né, no AP, a gente tem aí sinais de aumento do VD, essa ponta do coração um pouquinho mais alta. Esse aumento do VD a gente vê melhor aqui no perfil, né, que ele invade, ele vai contra o externo, né? E aumento do botão pulmonar aqui, do tronco pulmonar. Esse paciente tem essas imagens. Então, no eixo curto a gente vê bem esse aumento do ventrículo direito, né? Esse septo interventricular retificado, principalmente durante a diástole, que sugere aí uma sobrecarga volumétrica. Lembrando só, quando o septo ele se retifica na sístole, a gente tem que pensar em sobrecarga pressórica desse ventrículo direito. E quando ele se retifica na diástole, tem que pensar, levantar a hipótese de sobrecarga volumétrica. Aqui no eixo longo desse paciente, a gente vê essa aorta que parece cavalgar o septo ventricular, essa imagem mais hiperrefringente, que é um PET, né, no septo interventricular, tampando aí uma comunicação. Então, esses são os aspectos que a gente viu.
No eixo curto, no paraesternal eixo curto, a gente vê aqui a via de saída do ventrículo direito desse paciente. Então, ao mapeamento de fluxo em cores, né, a gente vê que tem um pouquinho de aceleração de fluxo durante a sístole, mas o que mais chama atenção é esse vermelho na diástole, vindo desde as artérias pulmonares, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda. Então, esse paciente não tem nem tanta obstrução da via de saída do ventrículo direito, mas tem um refluxo importante desse conduto aí, na verdade, ela interpôs uma prótese biológica. Ao ver esse mapeamento de fluxo em cores, é mandatório que a gente faça um Doppler, né, dessa região. Então, a gente tem aqui, nem tem uma velocidade aumentada de pico, mas veja como a diástole, como o refluxo é importante, né, essa desaceleração precoce, além disso, esse tempo sem nenhum fluxo, e no final da diástole, após a contração atrial, essa onda A anterógrada, representando um aumento de PD2 desse VD, né? Um aumento da pressão diastólica final. Nesse caso, por conta de sobrecarga volumétrica, a gente tem um refluxo importante e essa onda A anterógrada, reversa não, desculpa, onda anterógrada. Aqui na foto, né, essa insuficiência pulmonar. E aí a gente vai discutir o que a gente tem que ver no eco, no pós-operatório de correção de tetralogia de Fallot. Então, além daquele guideline que foi publicado em 2014, se eu não me engano, eu trouxe essa publicação aqui um pouquinho mais recente, de maio de 2017, dos mesmos autores que publicaram aquele guideline. E aí, o que eles discutem que é importante avaliar, né? Avaliar, quantificar esse refluxo. Então, aqui são exemplos de refluxo discreto, moderado e importante, né? Sendo importante bastante como aquele que estava na foto anterior, que é essa desaceleração precoce, né? Mostrando equalização de pressão muito rápida, porque a válvula não segura nada, a válvula semilunar. Esse fluxo anterógrado, né, depois da contração atrial direita. No moderado, essa desaceleração um pouquinho menos chamativa, e no refluxo discreto forma esse platô aqui na insuficiência. E esse artigo ele traz, né, o que o eco deve avaliar no pós-operatório de tetralogia de Fallot. Eu fiz um resumo aqui do que seria, né? Quais são os nossos goals para avaliar. A gente deve avaliar tamanho e função do ventrículo direito, lembrando que o eco é bastante limitado para avaliar o tamanho do VD. A gente tem que tentar olhar o apical 4 câmaras, olhar o eixo curto, tentar procurar ativamente sinais de aumento do VD. O padrão ouro, né, para avaliar o volume do ventrículo direito, a gente tem que saber que é a ressonância magnética. É ela quem define qual que é o momento de troca valvar, se realmente tem um volume muito aumentado, mas o eco a gente precisa tentar achar meios de dizer isso para o clínico, né? Função do VD, então todos aqueles parâmetros de função sistólica do VD, procurar a insuficiência tricúspide, grau, mecanismo de refluxo, tentar estimar aí uma pressão do ventrículo direito, porque se caso você não estiver vendo bem a via de saída e tiver uma estenose ali, se você tiver uma pressão do ventrículo direito aumentada, você pode tentar estimar aí uma pressão de estenose de via de saída do VD. Procurar, né, procurar ativamente obstrução na via de saída, refluxo da válvula pulmonar, aneurisma nessa via de saída do VD, tá bom? E junto com isso, na avaliação da via de saída, a gente deve tentar medir o anel da prótese, o que quer que seja, porque a depender da medida, o clínico pode tomar uma conduta diferente, de reoperar ou implantar uma prótese por cateterismo. Além disso, tentar avaliar tronco e artérias pulmonares para ver se tem sinal de obstrução.
tamanho da raiz da aorta, procurar insuficiência aórtica, lateralidade do arco aórtico, presença ou não de colaterais, se tiver colateral, tem que suspeitar de estenose das artérias pulmonares, e se tem algum shunt residual, seja intra ou extracardíaco. Aqui, desse paciente, né? Opa, desculpe-me. Desse paciente, a gente tem essa ressonância. Câmaras direitas bastante aumentadas, como a gente já tinha suspeitado. A gente tem aqui no perfil, né, um VD aumentado, uma avaliação aqui da via de saída com um refluxo importante. Nessa ressonância, a gente tinha um volume diastólico do VD de 175 ml por metro quadrado, sendo que a gente tende a indicar, acima de 120 ml por metro quadrado está indicado trocar essa válvula, esse conduto aí, essa válvula pulmonar, trocar, substituir de alguma forma. A fração regurgitante calculada foi de 62,7%, sendo que na ressonância maior do que 40% já é um refluxo importante, né? A conclusão é insuficiência pulmonar importante com prótese biológica pulmonar. Esse aqui é daquele guideline de 2014. Na verdade, é só como eles fazem para calcular esse volume regurgitante. E eu trouxe aqui umas imagens de cateterismo. Essa paciente, ela foi para um implante de Melody Valve, que é uma prótese, né, uma válvula biológica implantada dentro de um stent. Então, a gente tem aqui em AP, a gente vê um ventrículo direito dilatado, vou só esperar a ventriculografia, ventrículo direito dilatado, com refluxo pulmonar importante, artérias pulmonares com bom tamanho. Aqui no perfil a gente vê melhor esse refluxo, né? Quase tudo que se infunde na artéria pulmonar volta para o ventrículo direito. E aqui, na verdade, antes de implantar a Melody, né, eles insuflam um balão na via de saída para ver se ele não obstrui as coronárias e fazem uma coronariografia, né? Aqui foi negativo, então pôde implantar a Melody Valve nesse paciente. Esse daqui é um exemplo, né, da Melody Valve. E aí, esse aqui é o resultado. Então, a gente tem o perfil antes, né, a ventriculografia, na verdade, ele joga contraste na artéria pulmonar e o refluxo era importante, e aqui após o implante da válvula, mostrando a válvula funcionando super bem, né, já não volta, não tem nenhum refluxo para o ventrículo direito. Então, qual que é a mensagem final dessa aula, né? Eu quis aqui trazer alguns casos que podem parecer desafiadores, para a gente saber, pelo menos se aparecer para vocês saberem o que a gente deve procurar ativamente, né? Saber que pacientes na idade adulta, sem conhecimento da cardiopatia congênita, geralmente eles vêm cheio de morbidade para vocês, cheio de lesão, cheio de coisinhas que vocês têm que procurar no eco. No pós-op de cardiopatia congênita, existe um considerável número de cirurgias paliativas. Então, essas cirurgias, às vezes, chegam na idade adulta ainda com cirurgia paliativa, não operou por algum motivo. E aí é importante saber enfrentar isso, avaliar, né? Tem alta incidência de lesão residual e de complicações. E saber que se nós formos, né, um profissional familiarizado com o aspecto das cardiopatias e com o aspecto próprio do adulto, né, de complicações próprias de adulto, com certeza esse profissional tem capacidade de mudar o desfecho clínico. Joia, muito obrigada. Eu fico aqui para a gente tirar dúvidas, mas na hora de estudar, se tiver outras dúvidas, podem me mandar por e-mail.